Você está nos Sentimentos à Tona. Aqui cada história é um mergulho profundo na alma. Se inscreve, ativa o sino e deixa seu comentário. Porque sentir é o que nos torna humanos. E no final, é tudo sobre amor. Ela engravidou do marido da própria irmã. Essa frase sozinha já seria suficiente para destruir qualquer família. E foi exatamente o que todos disseram. Na vizinhança, nas redes sociais, dentro da própria casa. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquela barriga crescendo em silêncio existia uma promessa. Um pacto entre duas mulheres marcadas pela dor e unidas por um amor que o mundo nunca entenderia. Lívia era a esposa perfeita, doce, forte, apaixonada, mas o destino foi cruel. Toda vez que um teste dava positivo, vinha o medo. E depois, o sangue. Foram 3 gestações. 3 adeuses antes de um primeiro choro. Mariana, sua irmã mais nova, viu a luz de Lívia se apagar pouco a pouco, e quando viu que o sonho de ser mãe estava morrendo, ofereceu o impossível. Ela não traiu, ela amou, mas o mundo não quis saber disso. Hoje você vai conhecer a história de uma gravidez condenada pela sociedade, mas abençoada por Deus. Uma história onde a ciência, a fé e o amor incondicional se uniram para dar vida a 2 corações que mudariam tudo. Desde pequenas, Mariana e Lívia andavam de mãos dadas, como se fossem uma só alma dividida em 2 corpos. Enquanto Mariana era o furacão, impulsiva, espontânea, cheia de ideias, Lívia era o porto seguro, calma, gentil, equilibrada. E mesmo com 6 anos de diferença, sempre estiveram lado a lado, enfrentando juntas os desafios da vida. Lívia foi quem segurou a mão de Mariana no primeiro dia de aula. Foi quem defendeu a irmã das colegas maldosas, quem ensinou a fazer trança no cabelo, quem preparava chocolate quente quando os pais brigavam na sala. Já Mariana, apesar de mais nova, era a alegria da casa. Fazia Lívia rir mesmo nos dias mais difíceis. E quando Lívia conheceu Daniel, o homem que mudaria tudo, a primeira pessoa a quem ela apresentou foi Mariana. Eles se tornaram amigos de verdade. Mariana torcia pelos 2 com o coração puro. Era um amor que transbordava, mas que não era dela, e nunca foi. Por isso, quando Mariana decidiu fazer o que fez, não foi impulso nem paixão. Foi instinto. Foi amor em sua forma mais profunda. O amor que se entrega, que se sacrifica, que silencia para que o outro possa florescer. Os anos se passaram, as meninas cresceram e transformaram-se em lindas mulheres, e o amor entre irmãs permaneceu forte e conectado. Lívia se casou com Daniel numa cerimônia ao pôr do sol que parecia saída de um filme. O vestido branco, o olhar emocionado, os votos trocados com as mãos trêmulas. Tudo era poesia. Ele era o homem que toda mulher sonha encontrar, gentil, trabalhador, carinhoso e, além disso, milionário por mérito próprio, um empreendedor visionário, respeitado por todos. Mas, mesmo com tanto brilho em volta, havia um espaço vazio que insistia em não se preencher. Nos primeiros anos, a felicidade era quase palpável. Viagens, jantares, planos para o futuro. Daniel tratava Lívia como uma rainha e a fazia rir mesmo nos dias mais tensos. Os 2 compartilhavam os mesmos sonhos, e o maior deles era ver uma criança correndo pela casa, enchendo de vida os quartos silenciosos. Eles tentaram desde o primeiro ano, mas o tempo foi passando e o berço continuava vazio. Mariana via tudo de perto. Era a madrinha do casamento, presença constante na casa da irmã. Admirava o amor que via nos olhos de Daniel e a maneira como ele sempre cuidava de Lívia com um respeito raro de se ver. Para ela, aquele casamento era uma inspiração, mas também era um lembrete doloroso de que nem toda a perfeição aparente significa plenitude. Porque dentro daquele lar tão lindo, faltava alguém. O tema da gravidez era um assunto delicado. Lívia disfarçava bem a frustração,
mas às vezes deixava escapar um olhar perdido, uma lágrima solitária no banheiro. Daniel fingia estar forte, mas Mariana sabia. Ele também sofria. As tentativas se acumulavam, os exames se repetiam, os testes davam positivo e depois negativo. E aquele ciclo cruel de esperança e decepção começou a desgastar tudo o que havia de mais bonito entre eles. Ainda assim, o amor resistia. E era isso que tornava tudo ainda mais doloroso, porque o problema não era a falta de afeto, nem a ausência de parceria. Era o destino, cruel e silencioso, se impondo com a força de quem quer nos ensinar algo que ainda não compreendemos. E Mariana, do lado de fora, começava a se perguntar: até onde vai o amor quando o sonho mais simples parece impossível? A primeira perda veio como um susto. Lívia ainda estava anestesiada pela descoberta da gravidez quando, de repente, as cólicas vieram e o sangue. Daniel correu com ela ao hospital, mas já era tarde. Os médicos disseram que era comum, que acontecia com muitas mulheres. Ela acreditou e tentou seguir em frente, mas o corpo dela e o coração sabiam que algo tinha se quebrado ali. A segunda tentativa foi recebida com mais cautela, menos festa, mais cuidado. Toda noite, Daniel deitava a cabeça na barriga dela e dizia: vai dar certo dessa vez, amor. Mas não deu. De novo, semanas depois, tudo terminou em silêncio. Lívia chorou escondida no banheiro para não preocupar a irmã, os pais, o próprio marido. Não queria ser vista como fraca, mas por dentro já se sentia vazia. A terceira gestação foi diferente. Ela teve medo de contar até mesmo para Daniel. Quando o exame deu positivo, ela escondeu por dias, como se temesse que a alegria despertasse a tragédia mais cedo. Começou a usar todos os métodos possíveis: repouso, medicamentos, alimentação controlada, acupuntura, mas nada segurou. E o que caiu dessa vez não foi só o bebê, foi a fé. O sonho começava a morrer. Daniel tentava ser forte. Dizia que a amava, que só ela já era suficiente, mas os olhos dele, às vezes, traíam o discurso. Ele também queria ser pai. Também sonhava com aquele quartinho azul ou rosa, com brinquedos espalhados e noites sem dormir. E aos poucos, Lívia começou a carregar a culpa de não conseguir dar ao marido o que ele mais desejava, a culpa de sentir que estava falhando como mulher. Mariana via tudo e sofria em silêncio junto com eles. Sentia o vazio da irmã como se fosse seu. A casa, antes vibrante, cheia de planos e risadas, virou um lugar sombrio, onde as palavras eram medidas e os sorrisos eram raros. A infertilidade, mais do que um diagnóstico médico, era uma dor cravada na alma, uma ferida que não sangra aos olhos, mas dilacera por dentro. E ninguém parecia saber como curar. Depois da terceira perda, Daniel e Lívia se agarraram à medicina como último recurso. Consultaram os melhores especialistas, fizeram exames caros, buscaram tratamentos fora da cidade. Cada consulta era uma nova esperança, cada diagnóstico, uma montanha-russa emocional. Os médicos falavam em possibilidades, estatísticas, tentativas, mas a alma deles já estava cansada de ouvir que ainda pode dar certo. Lívia começou a se submeter a procedimentos invasivos, hormonais, dolorosos. Sentia o corpo se transformar, os hormônios alterarem seu humor, sua fome, seu sono. E Daniel, por mais presente que estivesse, não conseguia alcançar a solidão que ela sentia. Era como se os dois vivessem juntos, mas em planetas diferentes, unidos pelo amor, separados pela dor. Eles chegaram a considerar a adoção, mas algo dentro de Lívia ainda gritava por uma gestação própria. Não era só sobre ter um filho, era sobre sentir, viver, parir, amamentar. Era sobre curar um vazio que vinha do útero, sim, mas também do coração. Daniel compreendia, mas também sofria, e às vezes, no silêncio da madrugada, ele se perguntava se algum dia aquilo teria fim. As orações ficaram mais frequentes.
As visitas a templos, igrejas, centros buscavam qualquer fio de luz que os tirasse daquele labirinto escuro. Até as pessoas próximas começaram a evitar o assunto. Ninguém mais sabia o que dizer. A dor do casal era um segredo público, cercado por olhares de pena, mas vazio de soluções. Era um tipo de luto que só quem já perdeu algo que nunca segurou nos braços consegue entender. Foi nesse cenário de desespero silencioso que a ideia mais improvável começou a surgir. Não como solução, mas como semente. Mariana, sempre por perto, observava tudo com um aperto no peito. Queria fazer algo, qualquer coisa. Mas o que se pode oferecer a quem perdeu 3 filhos antes mesmo de conhecê-los? O que se pode dar quando a vida insiste em tirar? A resposta viria e mudaria tudo. Mariana não dormiu por várias noites antes de falar com Lívia. A ideia parecia absurda, impensável, mas dentro dela algo gritava com força. Você pode fazer isso por ela. E não era loucura, era amor. Um amor que carregava desde a infância, um sentimento que ultrapassava qualquer laço comum. Ela sabia que, se alguém podia ajudar sua irmã a ser mãe, esse alguém era ela. Com o coração acelerado, Mariana esperou um momento a sós com Lívia. Sentaram-se na varanda da casa da mãe, onde tantas conversas íntimas haviam acontecido. E ali, olhando nos olhos cansados da irmã, ela disse: Eu quero gerar seu filho. Quero ser sua barriga de aluguel. O silêncio que seguiu foi tão profundo que parecia separar o tempo em 2, antes e depois daquela frase. Lívia chorou. Não soube o que dizer. A ideia parecia insana, impossível. Como aceitar algo tão grandioso, tão íntimo, tão cheio de renúncia? Mariana segurou sua mão e explicou tudo. Seria inseminação artificial com o óvulo de Lívia e o esperma de Daniel. Nada seria dela. Ela apenas ofereceria o corpo e o coração. Não por glória, nem por vaidade, mas porque amava. Daniel foi o último a saber. A princípio, resistiu. Achava perigoso, delicado, confuso, mas bastou ver as duas juntas, unidas, decididas, e ele também cedeu. Procuraram médicos, especialistas, advogados. Tudo foi feito com rigor, com contratos, com acompanhamento psicológico. Porque mesmo quando o amor é puro, o mundo exige provas. Aceitar esse plano foi como pular de um abismo com os olhos fechados. Mas era também um ato de fé, de confiança, de irmandade. E naquele momento, naquele pacto selado em lágrimas, nascia algo ainda invisível, mas que um dia teria nome, cor dos olhos e um choro forte anunciando que o amor havia vencido. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Bastou um comentário sussurrado para que a vizinhança inteira soubesse. Mariana estava grávida do marido da irmã. Ninguém quis ouvir a verdade. As palavras foram torcidas, os olhares carregados de veneno. Na boca do povo, a história virou traição, escândalo, pecado, e quanto mais Mariana evitava explicar, mais alimentavam boatos. O silêncio dela, que era proteção, virou combustível para os julgamentos. Lívia, mesmo fragilizada, se manteve firme ao lado da irmã. Ela sabia o que havia ali. Coragem. Sabia da dor que ambas haviam enfrentado, da renúncia que Mariana estava fazendo. Mas ver pessoas que conheciam sua história distorcendo tudo, doía como punhal. O julgamento veio de todos os lados, até da própria família. Tias, primos, colegas antigos. Poucos quiseram entender. Mariana era tratada como usurpadora, e Daniel como alguém que não soube colocar limites. Daniel foi chamado de fraco, de cúmplice, de homem dividido entre duas mulheres. E Mariana, antes admirada por todos, passou a ser apontada como a irmã que se meteu onde não devia. As redes sociais foram cruéis. Apontavam, inventavam, julgavam. Ninguém imaginava que o que existia ali era um pacto de amor, uma decisão médica, um ato de entrega.
Não houve noite em que Mariana dormisse sem chorar. Mas todas as manhãs ela acordava com a mesma certeza. Estava fazendo o certo. Por isso, mesmo com o mundo contra elas, seguiram até o fim. Escolheram um centro de fertilidade de confiança. Os médicos acolheram a proposta com seriedade e ética. Foi feito o processo de coleta dos óvulos de Lívia e o sêmen de Daniel. O embrião fecundado foi congelado e, após os exames clínicos e psicológicos, foi implantado no útero de Mariana. Tudo com acompanhamento legal, com consentimento assinado, com proteção jurídica. Nenhum passo foi dado no escuro. Quando a inseminação foi feita, Lívia segurava a mão de Mariana, não como alguém que agradece, mas como alguém que compartilha. Era um gesto de fé, de irmandade, de esperança. Na sala fria, iluminada por aparelhos, havia algo mais forte que a tecnologia. Havia amor. E enquanto o embrião era implantado, ambas fecharam os olhos e fizeram a mesma oração. Porque naquele instante a ciência só era possível, porque o coração já tinha dito sim. Foram dias de espera angustiante, até que Mariana pudesse fazer o primeiro teste de gravidez. Mesmo com todo o cuidado médico, com a equipe dizendo que tudo correu bem, o coração dela batia descompassado. Ela não queria decepcionar a irmã. Não queria que aquele sacrifício tivesse sido em vão, mas quando viu as 2 linhas no teste, caiu de joelhos no banheiro, com as mãos tremendo e os olhos marejados. Estava grávida. Eles conseguiram. Lívia chorou, como quem reencontra a própria alma. Daniel não conteve as lágrimas. Foi a primeira vez, depois de tantos anos, que eles se permitiram acreditar. Era real. A vida que não conseguia permanecer dentro de Lívia, agora crescia dentro da irmã. Um milagre possível graças à medicina, sim, mas guiado por algo muito maior. Eles não sabiam se seriam pais de 1, 2 ou mais bebês, mas sabiam que, pela primeira vez, tinham uma chance. Mariana passou a ser acompanhada de perto. Os exames eram frequentes, ultrassons, dosagens hormonais, orientações rigorosas. Toda a equipe médica tratava aquela gravidez com extremo cuidado, não só por ser fruto de fertilização, mas pelo elo emocional que a envolvia, e cada batimento ouvido nos exames era celebrado como uma sinfonia. Quando viram os 2 coraçõezinhos pulsando na tela, a emoção explodiu. Gêmeos. Eram 2. A barriga de Mariana começou a crescer mais rápido do que ela esperava. E com ela, os sintomas também vieram com força. Enjoos constantes, dores nas costas, cansaço extremo. Mas ela não reclamava. Pelo contrário, cada desconforto era recebido com honra. Ela dizia que aquelas dores eram um lembrete de que estava dando vida ao impossível. E isso era maior que qualquer incômodo físico. Lívia cuidava da irmã como se fosse de vidro. Estava ali em cada consulta, preparando chás, trazendo travesseiros, massageando os pés de Mariana nas noites em que ela mal conseguia dormir. Daniel, por sua vez, tentava não invadir o espaço, mas era presente, ajudando em tudo que podia, comprando vitaminas, reformando o quarto dos futuros filhos. A casa se enchia de esperança, e no meio de tanta expectativa, ninguém ousava mais duvidar de que ali morava um milagre. A gravidez dos gêmeos não foi leve. Desde o início, o corpo de Mariana sentia os impactos como se carregasse o peso do mundo. Enjoos constantes, tonturas, cansaço extremo. Havia dias em que ela não conseguia se levantar da cama. Mas, ao contrário de muitas mulheres, ela não reclamava por estar grávida. Ela chorava, por medo de falhar. Aqueles bebês não eram só esperados, eles eram sonhados, e ela os carregava como um tesouro emprestado. O mais difícil não era a dor física, era o silêncio da alma, era olhar para o espelho e ver a barriga crescer sem poder chamá-los de seus. Era sentir os chutes, os soluços, as madrugadas sem dormir.
e lembrar que, ao fim de tudo, entregaria aqueles filhos para os braços de outra mulher. Mesmo sabendo que essa mulher era sua irmã e que o amor era verdadeiro, havia um tipo de solidão que ninguém podia entender. Lívia fazia de tudo para aliviar esse fardo. Mariana recebia massagens, atenção, carinho, mas nada preenchia o vazio que vinha nos dias de crise. Em certos momentos, Mariana se sentia culpada por amar aqueles bebês, tanto quanto se fossem dela. Tinha medo de que esse amor fosse interpretado como invasão, como apego. Mas como evitar? Eles cresciam dentro dela. Eram vida em movimento. E ela era o ninho. Daniel, sempre comedido, percebia o esforço de Mariana. A admirava em silêncio. Às vezes, a observava dormindo com a mão na barriga, e uma lágrima escorria por seu rosto. Não era desejo, era gratidão, era reverência. Nunca houve um gesto fora do lugar. Nunca houve malícia. Ali existia apenas um pacto invisível entre três adultos dispostos a vencer a dor, juntos. Nos meses seguintes, as dores se intensificaram. Mariana passou a precisar de repouso. As contrações de treinamento começaram cedo demais. O médico foi claro: gravidez gemelar, por fertilização, em um corpo que nunca gestou antes. Tudo exigia mais cuidado. E Mariana aceitou, cancelou tudo, parou a vida, porque o que ela carregava era maior que qualquer plano. Havia noites em que Mariana acordava chorando. Sozinha em seu quarto, com os olhos perdidos no teto e a mão sobre a barriga, sentia o medo apertar o peito. E se as pessoas estivessem certas? E se, no fundo, aquele amor incondicional fosse confundido com desejo de ocupar um lugar que nunca foi seu? Ela tinha prometido ser apenas o ventre, mas e se o coração não conseguisse obedecer? Lívia, sensível como sempre, percebia os silêncios. Sentava-se ao lado da cama da irmã e apenas a escutava. Eu te conheço, Mari. Sei o tamanho do seu coração. Você não está tomando o meu lugar. Você está me devolvendo a vida. As palavras acalmavam, mas a culpa era insistente. Mariana não se sentia arrependida, mas temia ser julgada. Temia, mais do que tudo, magoar quem ela mais amava. Em algumas consultas, ao ouvir os batimentos dos bebês, Mariana se emocionava sozinha. Queria contar como eles estavam crescendo, como respondiam aos estímulos, como pareciam já ter personalidade. Mas, ao mesmo tempo, engolia as palavras com receio de parecer íntima demais, mãe demais. Era uma linha tênue, e doía caminhar por ela todos os dias tentando não se perder. Daniel, com sua presença firme e gentil, também percebia a vulnerabilidade. Um dia, ao ver Mariana hesitar ao tocar a barriga na frente de Lívia, ele disse: "Você é parte disso tanto quanto nós. Não há espaço para a culpa, há espaço para a honra." E naquele instante algo mudou. Mariana entendeu que estava ali porque foi escolhida, por amor, pela vida, por um propósito maior. Mesmo assim, os olhares nas ruas, as mensagens nas redes sociais, os comentários maldosos, tudo pesava. Alguns chamavam Mariana de usurpadora. Outros insinuavam um romance proibido. A maldade das pessoas parecia incapaz de compreender o milagre que estava acontecendo, mas Mariana, Lívia e Daniel aprenderam a se proteger em silêncio, porque sabiam que a verdade, mais cedo ou mais tarde, floresceria. A gravidez de Mariana não transformou apenas o corpo dela, transformou a casa inteira. A rotina ganhou outro ritmo. O silêncio deu lugar a risadas contidas, a preparativos de enxoval, a conversas longas sobre nomes e futuros possíveis. A casa, antes marcada pela dor das perdas, agora tinha cheiro de esperança. O quarto, que já havia sido pintado 3 vezes sem nunca ser usado, agora ganhava cor definitiva. Amarelo suave, com detalhes em cinza e branco. Daniel dividia o tempo entre o trabalho e o cuidado com as 2 irmãs. De manhã, preparava o café, cortava frutas, arrumava as almofadas nas costas de Mariana e deixava bilhetes doces para Lívia. Era uma nova versão de homem.
Não porque tivesse mudado, mas porque o amor o obrigava a ser melhor. Ele estava ali para as duas, a esposa e a irmã que carregava os filhos que ele tanto esperou. Lívia, por sua vez, redescobriu a alegria nos detalhes. Arrumava o enxoval com Mariana, passava horas escolhendo roupinhas online, escrevia cartas para os filhos que ainda não tinham nascido. Começou a cantar pela casa, a cozinhar de novo, a sorrir com frequência. O luto, que antes era parte da decoração, agora dava lugar ao florescer. E isso era visível nos olhos dela, no tom da sua voz, no jeito como falava nossos filhos. As refeições em família se tornaram momentos sagrados. Mariana, mesmo com as dores da gestação, fazia questão de participar, de rir das piadas de Daniel, de ouvir os sonhos de Lívia sobre o futuro. Era um trio estranho para quem via de fora, mas perfeitamente alinhado para quem sentia de dentro. Não havia ciúme nem desconforto. Havia cumplicidade, serviço e muito, muito amor. E assim, enquanto os bebês cresciam, a casa se tornava um verdadeiro lar. Um lugar onde o improvável havia se tornado possível, onde o julgamento do mundo era abafado pelas batidas fortes de 2 pequenos corações dentro do ventre da tia mais corajosa que alguém já conheceu. Desde o início, os médicos foram claros. Aquela não seria uma gestação fácil. Mariana tinha saúde, juventude e disposição, mas seu corpo nunca tinha passado por uma gravidez. E agora estava sendo desafiado com uma gestação gemelar, fruto de inseminação, e com todos os riscos que esse tipo de processo pode acarretar. Ainda assim, ela não hesitou. Sabia dos riscos, mas também sabia do propósito. As primeiras semanas foram tranquilas. Náuseas, tonturas, um cansaço que parecia não ter fim, sintomas esperados. Mas logo vieram as dores lombares, a pressão oscilando, os enjoos que não passavam. Mariana seguia forte, mas seu corpo dava sinais de que precisava de mais atenção. Os médicos aumentaram o número de consultas, de exames, de precauções. Tudo era monitorado. Cada batimento dos bebês era um lembrete de que estavam ali, vivos, lutando. Daniel e Lívia estavam atentos a cada detalhe. Ajudavam Mariana em tudo: massagens, chás, repouso, leituras sobre cuidados com gêmeos. Lívia dormia no quarto ao lado, acordava com qualquer suspiro. Daniel segurava a mão dela nas consultas, fazia anotações, preparava o que fosse necessário. A casa, que já tinha sido palco de tanto silêncio, agora vivia cheia de vozes preocupadas, mas esperançosas. Mesmo com todo esse apoio, havia noites em que Mariana chorava sozinha. Sentia medo, medo de que o corpo falhasse, medo de não conseguir chegar até o fim. Medo de que tudo aquilo terminasse como antes havia terminado para Lívia. Mas bastava ouvir o som dos coraçõezinhos no ultrassom para que ela respirasse fundo e seguisse em frente. Era por eles, por ela, por todos. A gravidez, embora cheia de amor, era também uma montanha-russa de emoções e incertezas. Cada semana vencida era uma vitória silenciosa. E com o passar dos meses, aquele vínculo que já era forte se tornava inquebrável. Mariana carregava não apenas 2 vidas, mas o sonho inteiro de uma família. E mesmo que seu corpo estivesse esgotado, sua alma seguia firme. Porque ela sabia: o amor, quando verdadeiro, aguenta o que for preciso. Foi numa madrugada comum que tudo mudou. Mariana acordou com uma dor intensa no baixo ventre, diferente de qualquer contração falsa que já havia sentido. Sua respiração ficou ofegante. O suor frio desceu pelas costas e a visão turvou por alguns segundos. Ao gritar por Lívia, caiu no chão do quarto com as mãos na barriga. O desespero tomou conta. Os bebês chutavam com força, como se também estivessem pedindo ajuda. Daniel dirigiu em alta velocidade até o hospital, enquanto Lívia tentava acalmar a irmã com palavras suaves e orações entrecortadas pelo choro. Ao chegar,
A equipe médica já aguardava. Mariana foi imediatamente levada para a avaliação. A tensão na sala de espera era sufocante. O diagnóstico veio com gravidade. Início de trabalho de parto prematuro, acompanhado de hipertensão e risco de descolamento da placenta. Ela foi internada às pressas. Os médicos aplicaram medicações para segurar a gestação o máximo possível e injeções para amadurecimento pulmonar dos bebês. Mariana, agora deitada, não podia mais se levantar. Repouso absoluto. Qualquer esforço poderia antecipar o parto. Os dias no hospital se arrastavam. Ela sentia medo, culpa, angústia, mas também uma força sobrenatural que vinha da fé e do apoio incondicional de Daniel e Lívia. Lívia não saiu do hospital. Dormia em cadeiras desconfortáveis, trazia flores e lenços umedecidos, passava as mãos no cabelo da irmã dizendo: "Você vai conseguir." Daniel dividia as visitas com ela e se revezavam nas madrugadas, cada um segurando uma mão de Mariana. A dor uniu todos de forma ainda mais profunda. Não eram mais marido, esposa e irmã. Eram 3 almas entrelaçadas por um mesmo amor. Finalmente, após semanas de tensão e lágrimas, o quadro estabilizou. Mariana poderia tentar segurar os bebês por mais algumas semanas, tempo precioso para o desenvolvimento deles. Foi uma vitória silenciosa, celebrada com um olhar, um suspiro de alívio e uma prece sussurrada no escuro. Mas todos sabiam, o momento da chegada estava próximo. E ninguém sabia como seria. Só sabiam que estavam prontos para enfrentar juntos. O dia chegou como um sussurro. Mariana acordou com uma calma estranha, quase como se seu corpo soubesse que aquele era o momento. A equipe médica foi avisada e tudo se preparou com urgência silenciosa. Lívia segurava suas mãos, olhos marejados. Daniel, com o jaleco azul da maternidade, tentava disfarçar a ansiedade. Mariana foi levada para a sala de parto com um misto de medo e coragem que só o amor pode provocar. No centro cirúrgico, a luz fria contrastava com o calor das emoções. Os batimentos dos bebês ecoavam no monitor como música sagrada. E então veio o primeiro choro. Um menino, forte, decidido. Logo em seguida, uma menina, doce, chorosa, como um lamento que dizia: "Eu venci." As lágrimas escorreram no rosto dos 3. Médicos, enfermeiras, todos pararam por um segundo para testemunhar aquele milagre. 2 corações que existiam porque o amor ousou acreditar. Mariana não viu os rostinhos de imediato. Estava exausta, mas em paz. Lívia recebeu os filhos no colo como quem recebe um presente prometido por Deus. Tremia, chorava, sorria. Daniel ajoelhou-se ao lado dela, sem palavras. O abraço dos 2, com os filhos nos braços, era o retrato de uma família reconstruída pelo improvável. Mariana, da maca, observava. E sorriu, não de tristeza, mas de missão cumprida. Naquele quarto de hospital não havia luxo, mas havia tudo: amor, fé, gratidão. Os gêmeos foram nomeados com significados profundos. Gabriel, o mensageiro de Deus, e Helena, a luz que renasce. Cada nome era uma promessa, cada respiração deles uma resposta divina. A emoção tomou o lugar do cansaço, e todos que entravam ali sentiam que algo maior havia acontecido. As fotos daquela noite não foram postadas em redes sociais. Foram guardadas em álbuns, como relíquias, porque não se tratava de exibição. Era intimidade sagrada. Mariana, ainda no leito, recebeu os 2 sobrinhos nos braços. Beijou-os com ternura, murmurando: "Vocês vieram através de mim, mas pertencem ao amor que os esperou." Era o fim de uma gestação, mas o começo da vida que uniria todos para sempre. Mariana passou os primeiros dias se recuperando fisicamente. O corpo doía, o leite descia, os hormônios gritavam. Mas o que mais doía era a alma. Não porque se arrependia, nunca se arrependeu,
mas porque entregar 2 pedacinhos de si exigia uma força que ela mesma não sabia que tinha. Cada vez que ouvia o chorinho no quarto ao lado, o coração balançava, não por egoísmo, mas por instinto. Lívia, por sua vez, não sabia como agir. Tinha medo de parecer invasiva, de demonstrar alegria demais e machucar a irmã. Ela cuidava dos gêmeos com delicadeza, mas olhava para Mariana a todo momento, em silêncio, pedindo perdão por algo que nunca foi culpa dela. Daniel também se dividia entre as fraldas e o cuidado com as 2 mulheres que amava de formas diferentes. Uma como esposa, a outra como salvadora. O dia da alta chegou. E junto com ele, a cena mais intensa de toda aquela jornada. Mariana, ainda com passos lentos, pediu para ter um momento sozinha com os bebês. Pegou Gabriel no colo primeiro, acariciou seu rostinho e sussurrou: "Você vai ser forte, vai proteger sua irmã e nunca esqueça que veio ao mundo porque muitos corações acreditaram no amor." Depois, pegou Helena, envolveu-a nos braços e disse: "Você é luz. Ilumina todos os cantos da dor que já existiu aqui." Lívia e Daniel, na porta, choravam em silêncio. Quando Mariana devolveu os 2, não havia revolta, não havia arrependimento. Havia entrega, a mais pura, a mais dolorosa, a mais bonita. Lívia se ajoelhou aos pés da irmã. Não disse nada, só chorou. E aquele abraço entre as 2, com os bebês entre elas, selou algo que ninguém jamais poderia explicar com palavras. Era divino. Aquela entrega não foi um fim, foi um renascimento. Mariana sabia que não era mais a mesma e que aqueles 2 pequenos corações carregariam para sempre a história de um amor incondicional. Ela os gerou com o corpo, mas foram gestados na alma de 3 pessoas, e a partir dali a vida seguiria, não com vazio, mas com um tipo raro de plenitude, a de quem deu tudo sem esperar nada em troca. O tempo passou, os dias voltaram ao seu ritmo normal, mas nada mais era como antes. Mariana decidiu se mudar. Precisava respirar novos ares, construir sua própria história, sem se sentir apenas como a irmã que ajudou. Foi para uma cidade próxima, onde uma amiga antiga ofereceu um espaço para recomeçar. Levaram poucas coisas, mas o coração ia cheio de tudo o que havia vivido. Ela começou a trabalhar numa floricultura, rodeada por cores e perfumes que, curiosamente, combinavam com a fase nova que surgia. E foi ali, entre buquês e vasos, que conheceu Rafael, um homem simples, gentil e com olhos que sabiam ler cicatrizes. Aos poucos, ele se aproximou sem pressa, sem promessas, apenas com verdade. E Mariana, pela primeira vez, se permitiu sentir algo que não era dor, era leveza. Enquanto isso, Lívia e Daniel aprenderam a ser pais de gêmeos. As noites mal dormidas vinham com recompensas diárias. O primeiro sorriso, os olhares atentos, os chorinhos sincronizados. Helena e Gabriel cresciam cercados de amor, mas seus pais nunca deixavam de lembrar, com reverência e gratidão, de quem havia tornado tudo possível. Mariana era lembrada nas histórias, nas fotos e nas orações. Em um final de semana, a família se reencontrou. Mariana chegou com Rafael, um pouco tímida, mas com um brilho novo no olhar. Ao ver os gêmeos correndo pelo jardim, ela sorriu. Não era mais dor, era orgulho. Lívia a abraçou com força. Não precisaram dizer nada. Estavam inteiras, completas e prontas para seguir em frente, cada uma no seu caminho, mas sempre ligadas pelo mesmo fio invisível. A história delas não foi sobre traição, escândalo ou confusão. Foi sobre coragem, entrega e amor. Um amor que desafiou as regras da lógica, que incomodou os julgamentos alheios, mas que venceu. Porque amor verdadeiro sempre vence. E às vezes, os maiores milagres não chegam com anjos ou luzes do céu. Chegam com úteros emprestados, promessas silenciosas e corações que sabem exatamente quando é hora de doar e quando é hora de recomeçar.
Talvez você ainda ache que foi errado, que Mariana nunca deveria ter se envolvido, que Daniel devia ter dito não, que Lívia jamais deveria ter permitido. Mas essa história não foi escrita para agradar os olhos da sociedade. Foi escrita para tocar o coração de quem entende que o amor, o verdadeiro, às vezes escolhe caminhos improváveis, polêmicos, incompreensíveis. Porque quando tudo o que resta é a fé e a vontade de ver o outro feliz, não existe sacrifício grande demais. Mariana não traiu, ela carregou, ela sentiu, ela entregou, e por isso nunca mais será a mesma. Porque quem doa a vida, renasce com ela. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo no amor. Deixa aqui nos comentários o que você faria se fosse Mariana. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo você vai conhecer a história de um homem que foi abandonado pela esposa e encontrou o amor onde menos esperava. Em uma mulher ferida, com 2 filhas no colo e um coração inteiro para reconstruir. Sentimentos à tona, onde cada lágrima renasce como esperança.